presentemente. Para você que está em casa, seja bem-vindo também. Que a palavra do Senhor já possa estar falando o seu coração através dos cânticos. Que você tenha também agora mais uma porção da palavra do Senhor no seu coração. Você que está aqui, Deus continue abençoando a sua vida. Obrigado, Sodé. Pode soltar o endereço para nós aí? Muito bem. A palavra do Senhor para nós nessa noite está baseada no livro de Miqueias, capítulo 6. Miqueias fica depois de Jonas e antes de Naum. Se te ajudar, se não te ajudar, vai no índice mesmo. Amém para todo mundo? Se não amém, eu posso esperar mais uma meia hora. Aleluia. Então vamos ler. Eu vou usar a versão revista atualizada. Diz assim, presta atenção, querido, porque o texto por si só vai explicando para nós algumas coisas. Ouvi agora o que diz, quem diz? O Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia contra o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi. Enviei diante de ti Moisés, Arão, Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheça os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocausto, com bezerro de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A voz do Senhor clama a cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que cita. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade, e o detestável é faminguado? Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de peso enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os habitantes falam mentira, e a língua deles é enganosa na sua boca. Assim também passarei eu a ferir-te, e deixarei desolada por causa dos teus pecados. Comerás e não te fartarás, a fome estará nas tuas entranhas, removerás os teus bens, mas não os livrarás. E aquilo que livrares, eu o entregarei à espada. Semearás, contudo não cegarás. Pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite. Pisarás a vindima, no entanto, não lhe beberás o vinho. Porque observaste os estatutos de Onri e todas as obras da casa de Acabe, e andaste nos conselhos dele. Por isso eu farei de ti uma desolação, e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaia. Assim trareis sobre vós opróbrio dos povos. Querido, como nós estamos
vivendo essa semana, a chamada Semana da Pátria, né? Então, a minha palavra, baseada no texto dessa noite, para vocês, é esta. Fala para mim. Isso, bem bonito agora. Deus salve o Brasil. Deixa a sua Bíblia aberta aí, não feche. Então, essa semana, o Brasil comemorou os seus 200 anos da sua independência. Foram muitas retrospectivas, muitas reportagens, os meios de comunicações, seja da imprensa escrita, falada, televisada, todas reportaram isso, trazendo fatos históricos a respeito dessa independência. Tivemos também muitas manifestações. E é interessante que tudo isso acontece às vésperas de uma eleição, quando nós estaremos tendo a oportunidade de eleger as pessoas para os cargos mais importantes da nação, que é o presidente, a Câmara Federal, composta do Senado e dos deputados federais. Então, nós teremos essa obrigação, esse dever. Ok, o profeta Miqueias, que é um dos chamados profeta menor, quando você ouvir essa expressão, profeta maior, profeta menor, não é pela importância do profeta ou pela mensagem, é pela escrita, ou seja, pelo livro que eles escreveram, ok? Então, o profeta Miqueias, que é denominado como um dos profetas menores, quando a gente lê o profeta Miqueias, a sensação que a gente tem é que Miqueias estava vivendo os nossos dias, hoje. A impressão que tem é que Miqueias é mais atual do que a Gazeta e a Tribuna. A impressão que dá é que ele é mais contemporâneo do que a Veja e a Isto É. A impressão que temos é que ele é mais contundente do que Folha de São Paulo e Correio Brasiliense. Quando você lê o profeta Miqueias, querido, e pode ser um dever de casa para você, são apenas 7 capítulos, percebe que ele está interessado não apenas na agenda religiosa e eclesiástica do povo, mas ele também está interessado no que acontece nas cortes, nos tribunais. Ele está interessado também na situação econômica do país. E ele é um profeta que ele detecta, ele levanta as situações e ele tem coragem para denunciar, para falar e denunciar o pecado do povo, a situação do povo. E quando nós lemos esse profeta, não parece que ele está fazendo um diagnóstico de Judá e Israel, mas parece que ele está fazendo um diagnóstico do Brasil. E é importante ressaltar que ele está há 2.750 anos antes de nós. Por isso que a palavra de Deus é linda, né? Viva e eficaz, não morre, não é ultrapassado. Parece que os problemas vividos e denunciados por Miqueias, melhor, por Deus, né, através do Miqueias, porque o profeta falava aquilo que Deus mandava. Parece que são os mesmos problemas que nós vivemos hoje. Porque, querido, os tempos mudaram, mas a impressão que a gente tem é que o coração do povo não mudou ou mudou quase nada. Então eu chamo a sua atenção, nós vamos passear um pouco por esse livro de Miqueias, porque não dá para ler o livro todo. E eu quero então que você, com a sua Bíblia aberta, possa acompanhar comigo alguns versículos, algumas passagens. Capítulo 2.
verso 1 e 2. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam, se casa eles as tomam, assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Veja bem, isso aqui é o que se chama de aparelhamento do Estado para a prática do crime, ou seja, alguém que se levanta, nutre no seu coração o desejo de ter o poder nas suas mãos, e ele vai tramando tudo isso para que o que ele deseja seja posto em prática, em ação. No capítulo 3, no verso 2, apenas a parte A, que depois eu vou ler esse versículo todo, diz assim: os que aborreceis o bem e amais o mal. Observa que o profeta não está dizendo que o povo está sendo tolerante, está sendo complacente com o mal. Não, o que ele está denunciando aqui é muito mais grave ainda. Ele está denunciando aquilo que nós chamamos de inversão de valores, ou seja, o bem é aborrecido e o mal é amado. Aborreceis o bem e amais o mal. Querido, não é essa a realidade do Brasil e do mundo hoje? Onde os valores são pisoteados, onde os valores são esquecidos, onde a ética é deixada de lado, onde os valores morais são tripudiados, onde as grandes mídias hoje estão fazendo de tudo o que é de mal para a sociedade. Isaías já naquela época também denunciava, Isaías já dizia que o povo daquela época chamava a luz de treva e treva de luz, chamava o amargo de doce e o doce amargo. Vai comigo para o capítulo 3, verso 1. Disse eu: agora vós, cabeças de Jacó, e vós, chefe da casa de Israel, não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos? Que comeis carne do meu povo e lhes arrancais a pele, e lhe esmiuçais os ossos, e o repartis como para a panela, como carne no meio do caldeirão? Querido, ele está denunciando aqui aqueles que governam a nação e que ao invés de servir ao povo, se servem do povo, deixando o povo à míngua, a uma destruição, a uma completa situação degradante. Naquela época o governo era um governo hereditário, ou seja, passava de pai para filho. Então, eles não tinham muita escolha, o que caísse lá na linhagem, eles tinham que suportar, tinham que aceitar, conviver ou não. E vocês sabem como era isso? De vez em quando aparecia um rei e fez o que era reto aos caminhos do Senhor, aí o povo ia lá para cima. Depois entrava outro e fez o que era mau aos olhos do Senhor, o povo pagava, arcava com as consequências. E eles não tinham escolha, mas querido, hoje não. Hoje nós temos o direito e nós temos o privilégio de escolher os nossos governantes. Sendo assim, querido, nós precisamos tomar um cuidado redobrado para saber quem é que nós vamos colocar no poder. Porque o que acontecer depois, não adianta reclamar. Porque é o povo que tem essa oportunidade. E nós, como cidadãos, temos o dever e a obrigação de cumprir com a nossa cidadania. Mas é verdade que, como servo do Senhor, como cristão, nós precisamos orar pelos nossos governantes. Nós precisamos orar por essas eleições, como tem orado agora todos os dias,
do mês de setembro, para que essas eleições transcorram num clima de paz, num clima de harmonia e que tudo aconteça segundo a vontade de Deus. Querido, você não pode deixar de orar todos os dias por isso. Porque nós sabemos, querido, que infelizmente, muitos daqueles que são colocados lá, esquecem que eles estão no poder para servir o povo. E ao invés disso, o que é que acontece? Eles saqueiam, eles tiram do povo aquilo que lhes são de direito. Eu e você sabemos que muitos morrem, que muitos passam fome, não é porque faltou recurso, mas porque recursos foram desviados para enriquecimento ilícito daqueles que deveriam dar o exemplo. É lamentável, mas é a verdade. E o profeta chega a usar aqui uma linguagem até pesada, ele usa uma linguagem meio como que de canibalismo, né? Comeis a carne do meu povo, arrancais a pele, esmiuçais os ossos, né? Põe uma parte na panela, no caldeirão, para você ver a situação que era aquela época. E que em muitos lugares hoje a gente não vê diferença. E aí, diante desse cenário, alguém pode dizer, mas existe um poder judiciário, existe uma corte, existe um parlamento, uns tribunais, cujo papel é corrigir essa situação, para não deixar que isso aconteça. É verdade. Vamos ver como estava o poder judiciário daquele tempo? Capítulo 3, verso 11. Os seus cabeças dão a sentença por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Percebe então que aqueles que deveriam ser a reserva moral da nação, também estavam se rendidos ao esquema. Querido, isso é terrível, porque faz com que as pessoas percam as esperanças. Porque, veja bem, se você vai reivindicar um direito que você sabe que é seu, que você o tem, e ao mesmo tempo você sabe que eles não serão contemplados segundo as leis, na base das leis, mas da base da corrupção, porque os juízes são subornados e comprados, que esperança você tem? Como alguém já disse, não adianta, é causa perdida. Era assim. Aí você pensa assim, bom, a justiça pode falhar, mas as autoridades, mas existe ainda uma reserva moral. Qual? A igreja. Sim, a igreja, aquela que tem a voz profética. Vamos ver como estava a igreja, capítulo 3, verso 5. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregou guerra santa àqueles que nada lhe põem na boca. Ou seja, os profetas se corromperam, venderam suas consciências. Os profetas não estavam a serviço do bem, da pregação da palavra, mas a serviço do mal. Amado, isso é gravíssimo. Gravíssimo. É quando a igreja também se entrega ao esquema, ao sistema. E eu pergunto a vocês, queridos, vocês têm visto isso hoje? Pregadores se vendendo? Transformando igrejas em empresas? Transformando a palavra de Deus em produto, transformando o púlpito das igrejas em balcão de negócio. Vocês têm visto isso? É claro que ele está falando de Judá e Israel, mas parece que está falando de nós, sim ou não? A religião se corrompeu.
Há muitos pregadores, querido, que hoje pregam por dinheiro, literalmente. Quanto é o cachê? Tanto. Se não for, não vou. Já venderam as suas consciências, já prostituíram o seu ministério, já transformaram a igreja numa forma de enriquecimento ilícito. Aí você pode dizer, bom, ok, as autoridades se corromperam, a igreja se corrompeu, mas ainda há uma esperança. Qual? As famílias. Ah, muito bem. Vamos ver como é que estava a família naquela época. Capítulo 7. Verso 6. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Veja bem, querido, nesse cenário que a nação estava vivendo, até a família havia se rendido ao desregramento moral. E uma das coisas mais chocantes que nós temos visto hoje em dia, você sabe disso, é o ataque frontal contra as famílias. Essas redes poderosas de comunicação estão investindo dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, em produzir programas, em produzir novelas, coisas para destruir a família e a chacoalhar com a moral e a ética. Partidos políticos que são abertamente declarados contra a família. Quando eu digo família, eu me refiro à família criada sob os padrões de Deus. Ainda no capítulo 7, verso 3, vamos ver o resultado disso tudo. O que acontece por todas essas coisas que nós já lemos? As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles juntam e urdem a trama. Querido, prestar atenção, diligentemente, ou seja, o mal é bem feito, é planejado, é refletido, é decidido em reuniões, em convenções. Olha o que o profeta diz então, o Deus diz através do profeta. Volta um versículo lá, 7:2. Pereceu da terra o piedoso, não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramamento de sangue, e cada um caça o seu irmão com rede. Irmãos, que cenário triste. E olha que nós estamos falando de uma nação há 2.750 anos atrás. Você pensou que eu estava falando do Brasil, né? Ok, voltemos ao texto inicial que nós lemos no capítulo 6. Verso 3, então, do capítulo 6, agora concentrando mais no capítulo 6. Miqueias diz assim: povo meu, que te tenho feito? Com que te enfadei? Responde-me. Observe que apesar da desobediência, apesar da rebeldia, Deus ainda chama o povo de povo meu. O que eu tenho feito? Onde foi que eu errei com vocês? O que eu fiz de mal para vocês? Por que vocês estão agindo assim comigo? Por que vocês abandonam a minha lei? Por que vocês viram as costas para mim? Responde-me. Parece que ele está perguntando isso para nós, né?
Verso 4. Povo meu, o que te tenho feito? Perdão, 4. Pois eu te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão te remi, enviei adiante de ti Moisés e Arão. E aí Deus começa a mostrar as coisas que ele tinha feito de extraordinário para eles. Olha, você estava lá no Egito, na escravidão, amassando tijolo, debaixo de açoite, passando fome, comendo uma ração que eles te davam. Eu tirei vocês de lá. Povo meu, lembra agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que Beor aconteceu em Sitim, até Gigal, para que conheça os atos do Senhor. Ou seja, você esqueceu tudo o que eu fiz. Lembra que Balaão foi contratado para amaldiçoar vocês, e eu reverti a maldição em bênção, e é isso que Deus faz com a gente, querido. Mas parece que a gente esquece. Ele disse: o que eu fiz desde Sitim até Gigal, desde que vocês começaram a caminhar no deserto de Sitim, até que vocês entraram lá, começando por Gigal, que foi quando eles pisaram a terra prometida. Eles esqueceram disso. 6, aí o povo então perguntou: com que me apresentarei ao Senhor? Me inclinarei ante o Deus excelso, virei perante ele com holocausto de bezerro de 1 ano? Vamos levar holocausto, bezerro de 1 ano. Mas talvez o Senhor vai se agradar mais de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Ou quem sabe, se a gente der o primogênito pela minha transgressão, fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma. Eles questionando isso. Querido, Deus não está interessado nessas coisas. E o que é que Deus então está interessado? Verso 8. Ele te declarou, homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Primeiro, que pratiques a justiça. Segundo, que ames a misericórdia. Terceiro, que andes humildemente com teu Deus. Primeiro, Deus está interessado em que nós pratiquemos a justiça. Querido, Deus não está só aqui no templo. Deus está lá fora nas ruas, Deus está lá no comércio, Deus está lá na indústria, Deus está lá na escola, Deus está nas nossas transações que nós fazemos no dia a dia, Deus está no parlamento, Deus está nas cortes, Deus está nos tribunais, Deus está em todo lugar, e o que Deus requer de nós é: pratiques a justiça, onde você estiver, fazendo o que e com quem. Essa é a primeira coisa que ele requer. A segunda coisa que ele requer: que ames a misericórdia. Presta atenção, ele não diz apenas praticar a misericórdia, ele diz que ames a misericórdia. Ou seja, amor em fazer o bem, amor em ajudar as pessoas, amor em servir as pessoas. Querido, quantas pessoas precisando do nosso amor, do nosso socorro, da nossa dedicação. Essa é a segunda coisa, que nós amemos a misericórdia. Mas fulano não merece. Não se trata dele merecer. Merecer ele não merece, mas ele precisa da nossa misericórdia. Terceiro, que andes humildemente com teu Deus. É impossível, querido, alguém praticar a justiça, amar a misericórdia, se não andar de forma humilde com Deus. Aqueles que negam a existência de Deus não tem como praticar justiça e misericórdia, porque justiça e misericórdia são consequências daqueles que andam com Deus. Verso 10. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade, o detestável o medida minguado? Querido, Deus não aceita que se acumule riqueza de forma ilícita. Não aceita. Pessoas que adquirem bens saqueando cofres, sejam eles públicos ou privados. Deus não aceita isso, querido.
Deus não tolera esse tipo de coisa. Verso 11: poderei eu inocentar balança falsa e bolsa de peso enganosos? Você acha que Deus vai ter por inocente aqueles que enganam, que roubam o povo, as pessoas? Não vai. Verso 12: porque os ricos da cidade estão cheios de violência e os seus habitantes falam mentira e a língua deles é enganosa na sua boca. É lógico que o profeta não está aqui condenando o rico por ser rico. Não. Deus não é contra a riqueza. Não é pecado ter dinheiro. Sempre falo isso aqui sempre. Pecado é o dinheiro te ter. Não é pecado você ter dinheiro no bolso. Pecado é você ter dinheiro no coração. O que o profeta está condenando aqui é aquela pessoa que fica rica de maneira corrupta, porque corrompeu ou foi corrompido, porque praticou negócios ilícitos, porque participou de negociata, porque deu ou tomou propina. E Deus está dizendo: eu não aceito isso. Verso 12: assim também passarei eu a ferir-te e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Querido, existe uma lei inviolável que é a lei da causa e do efeito, ou seja, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Seja bem ou seja mal. Verso 14: comerás e não te fartarás, a fome estará na tua entranha, removerás os teus bens, mas não os livrarás, e aquilo que livrares eu entregarei à espada. Como assim? Comerá e não fartar, tem fome, etc. Não é, a pessoa não é rica, não roubou à vontade, não se encheu de bens e de dinheiro. O que o texto quer dizer é o seguinte: não importa se você vai ao restaurante mais caro, não importa se você gasta R$500 numa refeição, você come, você bebe, mas a sua alma está vazia, a sua alma está sedenta, porque Deus não permite que essas pessoas tenham prazer, tenham deleite. E isso é a mais pura realidade. Você pode ter uma impressão diferente porque você não está nele, mas essa é a verdade. Quando vemos uma pessoa gastando R$30 mil numa garrafa de vinho, com dinheiro que ele não conquistou, isso é uma afronta, querido, à miséria do povo. Ainda que ele deguste até a última gota desse vinho, Deus não permitirá que ele sinta prazer. Pode ter absoluta certeza disso. E a parte final do versículo diz: eu entregarei a espada. Deus está dizendo: eu não vou deixar você usufruir disso, ainda que você ande de jatinho e de luxuosos iates. Deus não vai deixar. A satisfação interior não vem. Pode ter certeza disso. Mas parece, olha assim, parece. Parecer é uma coisa, querida, a realidade é outra. Pense comigo, o que é melhor, ser um rico desonesto ou um pobre íntegro? E aí agora vem a sentença final, verso 15 e 16: semearás, mas não cegarás, pisarás a azeitona, porém não tingirás com azeite. Pisarás a vindima, no entanto, não beberás o vinho. Porque observaste os estatutos de Onri e todas as obras da casa de Acabe e andaste nos conselhos dele. Por isso eu ferirei de ti, eu farei de ti uma desolação, e os habitantes da sua cidade um alvo de vaia. E assim trareis vós o opróbrio do povo. Eu vou adiantar, vou jogar bem lá na frente. Trocando em miúdo para você, o povo seria levado para 70 anos de cativeiro amargo. Foi o que aconteceu. Toda a riqueza foi saqueada. Todos os bens queimados. Os filhos levados como escravos.
e os filhos dos nobres foram castrados e feitos eunucos no cativeiro. Querido, já não é de hoje que a palavra de Deus nos alerta. A alma que pecar, essa morrerá. Não é de hoje que a palavra nos alerta. Não erreis. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Mas a pergunta é, tem saída? Tem saída para a igreja? Tem saída para o Brasil? Vamos ver o que o profeta diz, capítulo 3, verso 8. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito Santo, aleluia. Cheio de juízo e de força para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Querido, saída tem, mas a igreja precisa se arrepender. Para chamar a atenção do mundo, a igreja tem que ser luz. Luz significa sem treva, porque pecado é treva. Deixa eu falar uma coisa para você, e falo isso com muita tristeza. Mas parece que o mundo está olhando para a igreja hoje e falando, se arrependa, igreja. Capítulo 5, verso 2, já estou finalizando. 5, 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, mas de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Querido, ele está fazendo aqui uma profecia sobre o Messias, aquele que viria para reinar, aquele que viria para governar as nações. Então, respondendo à pergunta, tem saída? Tem. Jesus Cristo é a saída. Aleluia. Jesus Cristo é a saída para o empresário, Jesus Cristo é a saída para o empregado, Jesus Cristo é a saída para os políticos, Jesus Cristo é a saída para os governantes, Jesus Cristo é a saída para a família, Jesus Cristo é a saída para a sociedade, Jesus Cristo é a saída para a família, e a única forma é que cada um realmente tenha sobre si o senhorio de Cristo Jesus. Diante desse cenário, será que Deus ainda tem misericórdia? Esse cenário, tudo que nós vimos. Será que diante de tudo isso, Deus ainda vai dar uma chance? Capítulo 7, 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia, tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Querido, Deus é misericordioso, Deus tem prazer em perdoar. Se nos voltarmos para Ele, Ele nos perdoará, não só nos perdoará, mas nos resgatará, perdoará e resgatará essa nação, querido. Fique de pé. O pessoal do louvor vão vir. Abra aí, 7:7. Vamos ler junto? Eu, porém, esperarei no Senhor,
esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Vamos de novo. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Querido, olha para mim. Apontar os erros dos outros é fácil. Apontar os problemas da igreja é fácil. Fazer um diagnóstico dos problemas do Brasil é fácil. Agora, melhorar ou evitar o pior é dever nosso. E Deus está nos dando mais uma oportunidade. Agora é comigo. Agora é com você. Amém? Vamos adorar o Senhor. A esperança não é Bolsonaro, a esperança não é Lula, não é Simone, não é Ciro. A esperança dessa nação é Jesus. E que nós, como servos do Senhor, devemos proclamar isso. E temos a responsabilidade de fazer isso e mostrando realmente, que somos a luz desse mundo. Amém? Pai, obrigado a Deus. Obrigado a Deus querido pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus querido, muitas vezes ela nos deixa escrito pela provisão e pelo desejo do Teu Espírito, ó Pai. Que muitas coisas, ó Deus meu Pai, ainda que não tão agradáveis de contemplar, de ler e meditar,
mas para nos servir de alerta, ó Pai, que nós somos responsáveis, ó Deus, pela nossa nação, pela nossa pátria, e que buscando em Ti a orientação, possamos, meu Deus e meu Pai, cumprir com o nosso dever cívico, mas que possamos também, ó Pai, orar e buscar orientação, Senhor, para que aqueles que nós venhamos, ó Pai, a escolher para dirigir, ó Deus, esta nação, para presidi-la, para, meu Deus e meu Pai, criar e aprovar leis, seja, ó Deus, meu Pai, de forma diligente, ó Pai, observada pelo Teu povo, Senhor. Porque a Tua palavra diz muitas vezes que o Teu povo erra por falta, meu Deus e meu Pai, de orientação, Senhor, por falta de conhecimento, ó Pai. Então que o Senhor nos dê isso, ó Pai, orientação, o Senhor nos dê conhecimento, para que não venhamos a errar na nossa escolha, Pai, e que a Tua vontade prevaleça, Pai, porque a Tua palavra diz que nenhuma autoridade vem se não for do Senhor, ó Pai. E nós cremos, ó Pai, na Tua palavra, Senhor. Leva-nos em paz, dá-nos uma noite abençoada, dá-nos uma semana abençoada. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém.